Olá, pessoal, muito boa tarde. Que bom estar aqui com vocês de novo, retomando os nossos episódios da Rádio Safety for Me, dos nossos podcasts de segurança do paciente. E hoje nós temos um assunto muito especial para debater. Nós vamos falar sobre infecção hospitalar, ou as infecções que são adquiridas no ambiente de infecção hospitalar. E para a gente poder falar sobre esse assunto e dar uma série de dicas para você, que é o nosso paciente que está aí fazendo o seu tratamento, eu tenho duas convidadas muito especiais que trabalham ali no Hospital Amaral Carvalho, em São Paulo. A primeira é a enfermeira Ana Paula Fernandes. A enfermeira Ana Paula, ela é especialista em controle de infecção hospitalar e atualmente ela trabalha como gestora do serviço de infecção hospitalar do Hospital Amaral Carvalho. Muito bem-vinda, Ana. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Coisa boa. E com a gente aqui também vai ser um trio hoje, esse vai ser um bate-papo de três pessoas. Também está uma outra enfermeira, que é a Vanessa Gregolin. Ela é especialista em oncologia e é gestora da unidade cirúrgica do Hospital Amaral Carvalho. Vanessa, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço, doutor. Estou muito feliz pelo convite e que seja um podcast bem prazeroso para todos nós, de muito aprendizado. Que coisa bem boa. Gurias, olha só, todo mundo tem esse fantasma, né? Quando a gente vai fazer algum tratamento no hospital. Vários pacientes me procuravam e me diziam, doutor Salvador, mas não tem risco de infecção, né? E se eu for lá para o hospital, fazer um procedimento, fazer uma cirurgia, coisa, eu não tenho nada. Será que eu posso ter uma infecção? E a gente ainda sabe que ainda tem índices elevados de infecção, né? A gente tem um levantamento da Organização Mundial da Saúde que fala que pode ser até 14% a chance da gente contrair infecção hospitalar no Brasil, né? Esse é um dado relativamente recente da Organização Mundial da Saúde. Então, eu queria, para a gente destrinchar um pouco esse assunto, Ana, eu queria começar contigo e te pedir para contar para a gente o que é uma infecção hospitalar, o que é esse conceito de infecção hospitalar. Tem algumas pessoas que chamam de IRAS. IRAS, eu fiquei meio assim, né? Se tu puder explicar para a nossa audiência o que significa isso. Tá, então vamos lá. IRAS é o termo técnico, né, que a nossa Anvisa recomenda, que é infecção relacionada à assistência à saúde. Então, o termo antigamente, né, que é o mais conhecido hoje, até nos dias de hoje, que é a infecção hospitalar, quando a gente fala do termo infecção, não é só no hospital que esse paciente pode estar adquirindo uma infecção, é no consultório médico, no consultório de dentista, num posto de saúde, numa clínica. Então, o conceito de IRAS são infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, qualquer desses locais, esse paciente pode estar adquirindo uma infecção. A infecção hospitalar era o termo antigo que a gente mencionava, então era mais direcionado para o hospital. Mas então esse termo a gente fala mais que é qualquer infecção de relacionado à assistência. Olha que importante esse conceito que tu está trazendo, né? Porque daqui a pouco quem está nos ouvindo está achando que pode pegar uma infecção somente lá quando vai no hospital. Mas isso pode Não, acontecer no laboratório, isso pode acontecer na hora que for fazer um raio-x, for coletar um exame, ou enfim, for fazer uma infusão. Enfim, qualquer lugar, como tu disse, né? Pode ser no posto de saúde, no consultório do médico. Se a gente não tiver as medidas adequadas, isso pode acontecer em todos os lugares. É essa a leitura correta. é isso, exatamente. Esse é o conceito correto. Então, qualquer assistência que a gente recebe, independente do local. Então, não necessariamente essa infecção precisa ocorrer no hospital, ela pode acontecer em qualquer outras áreas. Muito bom. E, Vanessa, conta para mim o seguinte, né? Eu imagino que seja um esforço de todo mundo, né? Tá todo mundo envolvido, não só a equipe aí, né? Mas assim, como que a educação e o envolvimento do paciente pode ajudar a gente a evitar esse quadro de infecção, assistência à saúde, né? Ou infecção hospitalar quando acontece no ambiente hospitalar. A gente procura sempre orientar muito os pacientes, os acompanhantes, com
com parte simples mesmo, não sentando na cama do outro paciente, não indo nos outros quartos, né? Tocando em outros pacientes e acompanhantes. Então, ele vai estar se autoprotegendo e também protegendo o outro acompanhante ou paciente que esteja, porque os pacientes eles acabam ficando mais suscetíveis, né? Então, a gente não sabe como que ele acaba tendo um pouco mais de imunidade baixa, resistência baixa, na verdade, porque ele já está no ambiente hospitalar. Então, evitar esse contato, ele acaba sendo extremamente importante, doutor. E é, Essa sabe o que edu... eu tava pensando, Vanessa, como é importante essa dica que tu tá dando, porque hoje a gente, em vários hospitais do Brasil, a gente ainda tem as chamadas enfermarias, ou os quartos coletivos, né? Onde a gente tem dois, três, às vezes quatro pacientes, né? Tem hospitais que eu já vi seis pacientes dividindo o mesmo quarto, porque, enfim, tem uma limitação de recurso, né? E a gente acaba tendo que utilizar um modelo de enfermaria, né? Então, essa coisa do cuidado com o não compartilhar as coisas, de higienizar sempre as mãos antes de tocar em alguma coisa que é do outro, dos itens, isso é extremamente importante, né, Vanessa? Sim, a gente tem até preconizado a distância de pelo menos 1 metro entre um leito e outro, justamente para evitar, né, esse tipo de infecção mesmo, né? E a gente acaba chamando como infecção cruzada, que a gente acaba levando de um paciente para o outro. Por isso que os profissionais de saúde, eles devem, né, lavar a mão quando eles vão tocar num paciente, vão tocar num imobiliário, quando troca de um paciente para outro. São atitudes muito simples, mas que fazem total diferença. Então, tanto para o profissional quando vai prestar assistência, como de educação mesmo para os próprios pacientes e acompanhantes, que são muitas vezes desconhecem essa informação e por falta de reforço, de orientação mesmo, acaba fazendo e a gente tem um grande prejuízo aí, doutor. Sabe que tu me lembrou de uma outra história agora, quando tu estava comentando essa questão da infecção cruzada, que eu tinha um professor meu lá na faculdade que dizia o seguinte: Salvador, a bactéria não tem asa, ela não Não voa. boa. Quem transmite a bactéria para uma pessoa para outra somos nós, os seres humanos, seja o profissional da saúde ou o familiar, que está com o germe na mão e quando tu toca na outra pessoa é que tu transmite. É isso mesmo, Vanessa? É isso mesmo, doutor. Às vezes o hospital, por ser meio rigoroso, né, às vezes o próprio paciente acompanhante não entende. Mas essa questão do compartilhamento, de não dar um alimento para o outro paciente, que não só pela prescrição médica, mas pelo compartilhamento, ou trazer alguma coisa de casa para dentro do hospital, ou que seja um urso de pelúcia, ou mesmo trazer flores, né? Tudo isso está relacionado com a infecção hospitalar. Muito bem. Ana, eu estou me conduzindo para um lugar aqui que a nossa grande arma é a higienização das mãos, é isso mesmo? Exatamente. Eu falo que qualquer aluno da área da saúde que começa a fazer qualquer curso, nível técnico, nível superior, a primeira técnica, a primeira nomenclatura que a gente aprende é sobre a importância da lavagem das mãos. E não só para a diminuição da transmissão dessa infecção cruzada, mas para a proteção do paciente, do acompanhante, da própria equipe. Então, quando eu aprendi mais sobre a lavagem das mãos, o médico percussor Samuel Weiss, quando ele percebeu que a lavagem das mãos diminuía a mortalidade, ele foi internado num sanatório como louco. Que coisa, Não é né? e o engraçado é que até nos dias de hoje, né, a gente bate na tecla da importância da lavagem das mãos. Então, Uhum, não é só o profissional da saúde que precisa lavar a mão, é o uhum, acompanhante que vem visitar esse paciente da rua, que muitas vezes veio de transporte público, e não lavou a mão, é esse acompanhante que saiu da escola, saiu do trabalho, ou teve contato com pessoas que estavam resfriadas e uhum, vem visitar esse paciente. Então, essas medidas que a gente é, é, coloca aqui no hospital são medidas básicas, simples, mas que fazem toda a diferença na diminuição da infecção. uhum, Então, quando a uhum. gente falar sobre a infecção,
é importantíssima a educação do acompanhante e do paciente. Então, o acompanhante tem que lavar a mão quando ele vem visitar esse paciente. O acompanhante não pode vir visitar o paciente se estiver gripado, se estiver com algum outro tipo de doença, se estiver com diarreia, se estiver com vômito. Às vezes a gente acaba se deparando com certas situações. Ah, o hospital é muito rígido. Não, não, o hospital é muito cuidadoso, que a gente sabe que essa medida é uma medida simples e que faz toda a diferença. É a E, obrigação do hospital, né? e outra coisa importante também é que existe o fator do paciente. Então, mesmo tendo todas as recomendações adotadas aqui na instituição, existe o fator do paciente que ele pode sim aumentar o risco de ter uma infecção. Então, quando a gente fala dessas barreiras, né, da importância da lavagem das mãos, é para a gente aumentar essa barreira de segurança. Então, é engraçado que às vezes o anúncio que o senhor falou, tenho medo da infecção, vou pegar a infecção. Pode ser que sim. Então, nosso papel é diminuir o número dessa infecção. E mesmo fazendo tudo, ele pode ter. Claro. Então, a importância da educação do paciente, que nem a Vanessa comentou, não deitar na cama do paciente, não Uhum, deitar da cama do lado, não uhum, trazer flores, não trazer comida de fora. uhum, E a higienização das mãos, que é uma prática institucional. O que que é isso? Todo mundo tem que fazer. Não só o uhum, enfermeiro, não só o médico, o acompanhante, o visitante, o próprio paciente ter essa prática. E o que a gente gostaria também é que o paciente também sinalizasse para a gente se isso não está uhum, acontecendo. Então, uhum. quanto mais educado ele for, melhor para ele. Muito Então, bom. educar de uma maneira de que, ó, você está mexendo aqui no meu soro e não lavou a mão. Tu sabe que a gente faz, uma das perguntas que a gente faz ali, que a gente orienta o paciente a fazer com o uso do Safety for Me, é justamente para o paciente perguntar para o profissional da saúde e Isso. dizer: Você já lavou as mãos antes de tocar em mim? Aí as Exatamente. pessoas às vezes ficam um pouco preocupadas, né, Gurias? Mas como é que eu vou perguntar isso para a enfermeira? Como é que eu vou perguntar isso para o meu médico? Eles vão ficar bravos comigo, depois eles não vão querer me tratar direito, né? Eles vão querer fazer alguma retaliação, quando na verdade nós, como pacientes, somos o principal interessado no nosso cuidado, né? Então a gente tem direito de fazer isso, e se a gente acha que a pessoa não lavou a mão, a gente tem sim que perguntar e estimular. Porque eu tenho certeza que o profissional ele vai lavar as mãos e vai revisar o cuidado dele, né? Bom, exatamente, mas esse é o nosso sonho, que o profissional entrar no quarto, a primeira pergunta que o paciente faça é: já lavou a mão antes de tocar em mim? Muito bom. Seria o mundo ideal, é isso que a gente gostaria. Gurias, eu vou perguntar, eu acho que essa é para ti de novo, Ana, mas é nessa mesma sequência que é o seguinte. Eu tenho uma dúvida para esclarecer para a nossa audiência, que é a seguinte: lavar as mãos com água e sabão e com álcool gel 70% é a mesma coisa? Funciona igual para prevenir a infecção? Quando é que a gente prefere um, quando é que a gente prefere o outro? Funciona exatamente igual. Então, tanto faz a gente lavar a mão com água e sabonete ou com álcool gel. Eu falo que não funciona é não lavar. Não lavou, não Uhum, vai funcionar. O que a gente às vezes ouve bastante falar eu faço as duas, eu lavo tanto minha mão que eu faço as duas coisas. Não precisa, né? Então, ou eu lavo com água e sabonete, ou eu faço com álcool em gel. As duas funcionam exatamente iguais. Não preciso fazer uma depois da outra, não preciso fazer simultânea. Funciona se a gente fizer. A única dica que eu dou quando a gente faz com álcool, como a gente não vê muito o produto, a gente acaba fazendo como se a gente estivesse passando um creme no corpo e não faz força, né? Então, uhum, a dica de quando a gente fizer com álcool é fazer força. O que é uhum. fazer força? É esfregar mesmo entre as mãos. Então, se eu Fazer a fizer fricção, né? isso, fricção, exatamente. Aí funciona. Então, é como uma dica. Fez com álcool, faz fricção entre as mãos, que o produto vai funcionar. Mas tanto faz com água, sabonete ou álcool. Uau, muito bom.
E eu estava pegando o gancho da Ana aqui, Vanessa, que assim, que desafio é a gente capacitar o profissional da saúde, né, a fazer isso. Porque o tal do Semmelweis, lá 200 anos atrás, ele disse que era isso que a gente tinha que fazer e tal. E aí morreu louco num hospício, acharam que ele era maluco, né? E até hoje a gente ainda tem a dificuldade de adotar isso, né? E eu queria te perguntar, Vanessa, como é que se faz isso dentro de um hospital, assim? A pessoa, o funcionário, quando ele começa a trabalhar no hospital, ele aprende uma vez e ninguém fala mais, ou vocês treinam ele de tempo em tempo? Como é que é essa dinâmica? Conta um pouquinho para nossa audiência, porque esse é um trabalho que eles não enxergam, né? Eles enxergam só na hora da assistência, mas eles não sabem que tipo de treinamento e de educação que os profissionais recebem para trabalhar aí no Hospital Amaral Carvalho. É isso mesmo, doutor. Eles sempre, por mais que ele tenha anos de trabalho, chega no Hospital Amaral Carvalho, eles têm um treinamento. Esse treinamento, eles acabam recebendo pela educação continuada, eles recebem nas enfermarias, então cada enfermaria treina o seu funcionário. A gente treina constantemente, sempre falando. Essas perguntas, né? A gente às vezes conversa com o próprio paciente, como orientação que a gente tem o Safe for Me, que é para eles realmente também perguntarem, que acaba sendo um termômetro para nós. Será o que ele aprendeu, o que ele foi treinado, ele está colocando em prática? Uhum, Né? Acaba sendo um termômetro de devolução para nós. Será que está sendo eficaz? Eles entenderam? Sabe o conceito de infecção, o porquê da importância, né, deles lavarem as mãos, passar o álcool gel, o que que eles podem acarretar com o próprio paciente, né? Então, constantemente a gente faz, sim, esses treinamentos. Essas respostas ou perguntas, como a gente diz, para cada um deles, para com os pacientes acompanhantes, a gente pergunta para os acompanhantes, você está falando isso? Como que funciona? Está entendendo? Teve alguma uhum, falha? Porque a hora que ele foi treinado e dá esse retorno para nós, a gente verifica, né, a fragilidade de cada funcionário. uhum. Então, o treinamento ele é constante. Nós temos sim. Acho que é um dos grandes desafios, né? Porque eu nem sei quantos funcionários vocês têm hoje no Amaral Carvalho aí, mas é um exército, né? Um monte de gente aí, sei lá, deve ter o quê? 1.000 colaboradores? Não, 2.000. Está em dois torno mil de 2.000. colaboradores, né? Agora É. imagina só com quanta gente. Bom, tem muita gente jovem que está entrando agora, tem muita gente experiente que está aí, sei lá, 30, 40 anos trabalhando na casa, né? E também profissionais de todos os tipos de especialidades, assim, tu tem fono, fisioterapeuta, educador físico, administrador, pessoal da higienização, e aí pessoas com entendimentos diferentes também, né? Diferente. Então deve ser um grande desafio mesmo a gente fazer esse treinamento, essa educação continuada para todos os profissionais. Olha, realmente um trabalho muito bonito aí. Gurias, eu estou adorando o nosso papo, assim, eu queria convidar vocês agora a deixar uma mensagem final, assim, que vocês pensassem, quem está nos assistindo aqui quem está nos ouvindo, né, da Rádio Safety for Me, é o paciente de vocês que está hospitalizado aqui no Hospital Amaral Carvalho e ele está recebendo dicas, né? Então, assim, vamos começar pela Ana. Ana Paula, quais são as tuas dicas finais aí para a gente poder realmente empoderar o nosso paciente lá na ponta para que ele possa se proteger das infecções hospitalares? Então, uma primeira dica que eu daria é ele fazer esse questionamento mesmo, Uhum, em relação à lavagem das mãos, ele se empoderar, dessa autonomia que o Hospital Amaral Carvalho dá e que ele tem, de estar perguntando e de estar sinalizando também se ele está observando alguma falha. É que quando a gente sinaliza a falha, não é sentido de punição, é sentido da gente ir lá e tentar arrumar, ver o que uhum, está acontecendo. Então, a minha principal dica é ele se empoderar dessa autonomia que ele tem e saber que quando ele também faz a parte dele, que isso é o paciente fazer a parte dele, todo mundo ganha. Ele uhum. ganha, o hospital ganha, a comunidade ganha. Então, a minha dica é que ele se empoderasse, dessa autonomia que ele tem de fazer esses questionamentos sobre esses cuidados. Muito bom. Olha, posso atestar isso que tu está dizendo. Conheci o hospital aí ano passado na visita
e eu vi realmente que é um hospital que tem essa cultura de segurança, que o É. funcionário hoje do Amaral Carvalho ele está preparado para receber esse tipo de feedback, esse tipo de questionamento, né? Ele não vai ser reativo, ele não vai brigar Não. com o paciente. Então, você que é paciente, está em dúvida, pode questionar o funcionário que ele vai receber bem, né? Sim. Vanessa, e contigo, Vanessa, qual é a grande dica que tu vai deixar para os nossos pacientes aí do Hospital Amaral Carvalho? A dica é: não fique na dúvida. Tenha dúvida, pergunte, questione. Não tem entendimento? Pergunte de novo. Além de a gente prestar o atendimento no hospital, querendo fazer da melhor forma possível, evitando infecções, a gente está junto com o paciente para que ele tenha uma educação e que essa educação ela seja levada para o domicílio, para a alta. Então, quando vai embora para a alta, pergunte como é o meu curativo, né? Algumas vezes você viu como esse funcionário fez, como que é a forma correta. No momento da alta, certifique-se isso, pergunte de novo, entendeu? A gente acaba dando algumas dicas que vai acabar facilitando da forma de como fazer, por exemplo, esse curativo, né? De não ter uma infecção num curativo de uma cirurgia que acabou fazendo. Então, não vá embora com dúvida. Tire todas essas dúvidas, né, com os respectivos profissionais, com a equipe multi mesmo, com o médico, com a enfermagem, com a físio, com o pessoal que esteja lá, para que os cuidados prestados no hospital, eles acabem sendo levados para o domicílio e que a gente tenha, um sucesso aí de uma forma geral. Excelente, gurias. Muito obrigado pelo tempo de vocês. O papo tá ótimo, a gente podia ficar horas aqui falando, mas infelizmente a gente precisa encerrar o nosso podcast aqui. E, gente, adorei ter conversado com a enfermeira Ana Paula Fernandes, que é especialista em controle de infecção hospitalar e gestora do serviço de infecção hospitalar do Hospital Amaral Carvalho. Tenho certeza que ela está disponível aí pelo hospital, é só vocês chamarem ela. Assim como a enfermeira Vanessa Gregolin, que é a nossa enfermeira especialista de oncologia e gestora da unidade cirúrgica. Deve também conhecer todos os cantinhos da unidade cirúrgica e tenho certeza está aí disponível todos os dias para atender vocês, esclarecer as dúvidas e fazer o que for necessário para uma melhor estadia de vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês que está nos ouvindo, né? E encontro vocês no próximo episódio aí do nosso Safety Cast da rádio Safety for Me. Um grande abraço a todos e até mais. Até mais.